Salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Vamos fazer esse pós-jogo, agora um pouco mais de calma, né, cara? Pô, revendo até alguns lances aqui importantes da partida entre Botafogo e América 1-1 no Estádio Independência. Estivemos lá no Estádio Independência, foi muito bacana, né, cara? A gente fez aquele pré-jogo lá no Nivaldo, depois da caminhada, né, pro Estádio do Independência. Muitos botafoguenses, né, cara? Tinha mais torcedor do Botafogo do que do próprio América Mineiro, né? Torcedor do América desanimada e acabou não comparecendo em peso, mas dentro do campo que a gente viu foi uma partida equilibrada, né? Eu acho que a gente pode falar disso. No primeiro tempo, o América muito superior, neutralizando as ações do Botafogo e conseguindo pegar a última linha nas costas, e no segundo tempo, o Botafogo melhorando, naturalmente com o América recuando e as alterações com a leitura de jogo do Castro. Vamos ver o que eu posso falar desse jogo, vamos tentar dividir o jogo em 4 partes, como a gente sempre faz aqui, tá? Num primeiro momento, a gente viu um jogo muito estudado, muito amarrado, em que o América acabava ficando mais com a segunda bola, e esse que era o meu medo inicial. Se você viu a minha live lá com o Fabiano Bandeira, né, que a gente falou um pouco, tanto no meu canal primeiro, quanto depois no canal dele. Eu falava que eu tinha medo do Botafogo não encaixar essas movimentações no meio campo em determinado momento. O América, naturalmente, por se tratar de uma equipe muito desfalcada, né? O América não tinha Juninho, não tinha Mateuzinho, não tinha Conte, Maidana, então era uma equipe que ia tentar buscar o seu jogo, se encontrar no jogo, de uma maneira muito dinâmica, muito tática, né? Então foi isso que o América conseguiu fazer, recuperar a bola e tentar pegar esse momento em que o Botafogo ainda não estava preparado naquela bola que sobra, né, cara? É a sobra da segunda bola e o Botafogo ainda estava despreparado e sempre acionando um cara que é muito perigoso e que fez muito bem isso, que é o Aloísio Boi Bandido, né, cara? Que era dúvida, né? Ele que se machucou no meio da semana num jogo, se eu não me engano, da Libertadores, né? E ele, cara, impressionante como toda jogada que passava pelo pé dele, quando o América chegava, tinha muito perigo. Tivemos uma defesa do Gatito, tivemos uma jogada que foi o gol do América, que foi bem anulado, e depois um gol que foi mal anulado, corrigido pelo VAR, e aí o América fez 1-0. Botafogo pouco chutou pro gol, na verdade eu acho que nem chegou a chutar pro gol no primeiro tempo. Foi o Xilinga até tá balançando a cabeça aqui positivamente, né, cara, que realmente o Botafogo não chegou a chutar pro gol na primeira etapa. Botafogo realmente não encontrou o seu jogo. Meio campo muito amarrado, em que a gente teve ali o Patrick e o Tietê não conseguindo acionar da melhor maneira os jogadores de frente. O Erisson errou bastante no primeiro tempo, no segundo ele acertou um pouco mais, e o Diego Gonçalves, infelizmente, acabou errando bastante também e fez uma partida bem ruim, bem abaixo. O Vitor Sá também, né? Vitor Sá, a gente caminha aí para o segundo jogo, em que ele foi abaixo e dessa vez ele não jogou improvisado, digamos assim, ele não jogou na ponta direita, onde ele talvez, não vou dizer que não gosta de atuar, mas que não é a preferência dele, né? Ele jogou na ponta esquerda e não foi bem, tá? E aí o América conseguiu, né, pegar o Botafogo na retaguarda e fez 1-0. E aí o segundo tempo, mais uma vez, teve de ser de correr atrás de prejuízo, correr atrás de um resultado, desgaste e muita intensidade. Daqui a pouco eu vou falar por que eu acho isso ruim. E aí tivemos algumas alterações que foram feitas, e aí eu destaco o que eu vejo de positivo nesse time do Botafogo. Se por um lado o Botafogo ainda apresenta algo muito abaixo quando começa o jogo, isso é uma coisa que me incomoda, e isso a gente está falando contra adversários que são o América Mineiro, o Juventude, o Fortaleza, que apesar, né, de ser uma equipe que está na Libertadores, não vai ter um nível, por exemplo, de um Palmeiras, de um Internacional, que a gente vai enfrentar posteriormente no Campeonato Brasileiro. O Botafogo começa mal, mas o Botafogo sabe um caminho, o Botafogo tem um caminho para se reencontrar no jogo. Isso é uma coisa que me deixa um pouco mais confortável para que o Botafogo encontre um caminho de equilibrar mais o seu jogo, né, durante os 90 minutos. O Luiz Castro tem uma leitura de jogo muito boa, né, deve ter ali um poder ali de vestiário muito bom para tentar passar para os atletas ali de maneira rápida o que está errado, né, e o que pode ser corrigido para que o clube consiga, para que a equipe consiga empatar o jogo, né? E aí tivemos algumas alterações, né, que eu julgo que foram interessantes. Uma eu não curti tanto, que foi a saída do Daniel para a entrada do Hugo, porque eu particularmente entraria com o Hugo na lateral esquerda para alargar o campo, mas eu tiraria o Saravia, né? Eu não tiraria o Daniel, porque o Daniel ele consegue atacar bem indo ao fundo, coisa que a gente não via tanto no ano passado. Ele evoluiu nesse aspecto e ele consegue atacar por dentro, né? Ele conduz a bola sempre, cara,
com a cabeça erguida. O Saravia é um cara mais correria, mas enfim, não sei se teve algum atributo físico, se o Daniel tava cansado, né? Aí é uma leitura que a gente só pode ver ali se estivesse na beira do campo. E aí depois tivemos algumas outras alterações que eu achei muito importantes. Diego Gonçalves dando lugar ao Vinícius Lopes, que na minha visão foi muito mais produtivo, não foi incrível, né? Mas foi mais produtivo do que o Diego. E o Del Piage entrou no lugar do Tietê, né? Então, o Tietê também não conseguiu fazer um bom jogo, achei ele bem abaixo. O Patrick, eu acho que foi, enfim, cara, competiu. O Tietê errou muito, né? E o Del Piage entrou um pouco acima do Tietê num nível de jogo que você estava enfrentando uma equipe de um bloco baixo, né? E eu não tenho muito uma opinião formada se ele entrou bem ou não, mas eu acho que deu uma dinâmica a mais pro time do Botafogo. E aí tivemos as outras alterações que também foram a entrada do Matheus Nascimento no lugar do Patrick de Paula, e aí eu achei bem interessante. Aí eu achei que a gente, não necessariamente pela saída do Patrick, mas eu acho interessante quando o Erisson e Matheus dialogam em campo juntos, no momento em que o Botafogo precisa de mais profundidade, com o Erisson abrindo espaço, né, com a sua ruptura, e o Matheus com a sua inteligência, né, que é um cara muito móvel, né? Então o Matheus, eu acho que ele entrou muitíssimo bem no jogo ontem, inclusive foi dele a jogada que originou no escanteio, que foi batido, cobrado na cabeça do Erisson pelo Lucas Fernandes, que também é um jogador de meio campo que entrou muito bem, ao meu ver. Eu acho que ele entrou, deu uma dinâmica, deu mais ritmo, o Botafogo precisava de um jogador para pisar mais próximo ali da área, e ele conseguiu fazer isso, cruzamento perfeito, gol do Erisson, Boi Mandido meteu um gol de um lado, El Toro meteu o gol do outro, e aí a gente podia ter saído com a vitória, porque nos últimos minutos, gente, me lembra que o gol do Botafogo foi aos 38, né? Então a gente teve aí basicamente mais uns 10, 12 minutinhos aí para poder empatar. O Jailson fez 2 grandes defesas, né? O Botafogo pisou na área várias vezes, e aí numa linda jogada, numa linda dinâmica que foi feita ali, eu não lembro, eu acho que foi Hugo, eu não lembro quem participou dessa ação, foi 41, então a gente teve mais 9 minutos assim de futebol de intensidade. Foi a jogada do gol perdido pelo Vitor Sá. O Hugo, o Erisson e mais um ali dialogaram, e até o Erisson dá o toque de calcanhar. E aí, pô, cara, era aquela... Eu tava ouvindo o Fabiano Bandeira aqui, ele que foi embora agora há pouco, era exatamente isso que ele falou. Ou ele cavava, e eu acho difícil porque o Jailson é um goleiro que ele tem uma leitura muito boa quando ele vai no pé do cara, ou ele fingia que ia chutar pra deslocar o Jailson, né, e encontrava o canto esquerdo do goleiro do América, que seria a melhor ideia. Acabou chutando de qualquer jeito no susto ali. E não podia ter perdido esse gol, cara. Tudo bem, porra, acontece, é do jogo, tudo bem. Mas a cobrança, ela tem que ser feita porque você não pode desperdiçar uma oportunidade que cai no colo do time. Uma oportunidade que caiu no colo do Botafogo de ter jogado mal, talvez 55, 60 minutos. E aí fez 15, 20 minutos muito bons e o Botafogo teve a oportunidade de sair com os 3 pontos para casa e deixar a gente muito feliz. Não aconteceu, mas pelo menos o Botafogo empata. E aí, quais são as minhas percepções antes de eu fazer... Não, primeiro eu vou fazer as análises individuais, né, cara? Gatito, quando foi exigido, foi bem, né? Fez uma defesa. E acabou não sendo muito exigido em chute. Na lateral direita, cara, eu achei que o Saravia... É aquilo, né, cara? Estávamos conversando aqui. O Saravia é aquele cara que ele erra muito, mas se você pegar as estatísticas dele, ele tem um aproveitamento muito grande de passe-chave, drible, interceptação, desarmes. Então ele é um cara muito participativo. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele é muito intenso, O Saravia é muito escaralhado, né? A verdade é essa, né? E na zaga, cara, eu acho que o Botafogo... Eu acho que o problema não é necessariamente... Não são os zagueiros, né, cara? É o Canu e o Cuesta, inclusive menção pro Cuesta, que mais uma vez, na minha opinião, foi muito bem. Eu acho que é mais você organizar o sistema defensivo no momento em que a gente não tá totalmente posicionado. Eu acho que isso já tinha que estar melhor, na minha visão. O Daniel Borges muito bem no jogo. Hugo entrou bem, na minha visão. Oyama, não curti muito o jogo do Oyama hoje. Achei que conduziu demais a bola e não conseguiu dar a dinâmica necessária. O Tietê foi mal, eu acho que ele entrou num ritmo de intensidade abaixo. Patrick, não achei que ele foi tão mal, achei que ele foi regular, não conseguiu fazer o diferente, mas achei que ele foi ok. Del Piage e Lucas Fernandes, jogadores do meio campo que entraram, acho que entraram bem. Del Piage regular, né, vamos colocar assim, mas é porque eu acho que é no momento do jogo em que a gente precisava produzir mais, mostrar mais. O Diego Gonçalves, na minha visão, muito mal. Vinícius Lopes entrou bem no lugar dele. O Vitor Sá também fez um jogo ruim, na minha opinião, o segundo jogo abaixo que faz aí o Vitor Sá.
né? Tomara que ele consiga voltar a produzir o que, por exemplo, ele produziu em alguns momentos de jogo contra o Flamengo, né? Enfim. E o Erisson. E aí tivemos Erisson e Matheus. Erisson, autor do gol. No segundo tempo jogou muito bem. No primeiro tempo a bola estava realmente batendo e voltando. E o Matheus, ao meu ver, entrou muito bem. E aí a leitura, o resumo que eu faço do jogo é o seguinte. De ponto positivo, o que eu encontro é que o Botafogo tem limitações. O Botafogo é um time limitado, é um time em formação. E é como eu falo que a gente tem que racionalizar as expectativas. Se a gente achar que a gente vai pegar todos os times que talvez estejam abaixo do Botafogo hoje. Você pega a América, Curitiba, Juventude, Atlético Goianiense. E se a gente achar que a gente vai sacolar todo mundo, a gente vai estar iludindo, né, a nossa própria mente. O Botafogo ele vai oscilar, vai perder para um time ali como empatou, tropeçou com o Juventude, empatou com a América. É natural para um time que está sendo formado, que é desentrosado e que não é genial. Esse time do Botafogo é bom, ponto. E ainda tem que melhorar, ainda tem que se reforçar para a segunda janela. Então, naturalmente, a gente vai dar esses moles, vai dar esses vacilos, vai apagar no primeiro tempo, vai ter que correr atrás de prejuízo no segundo. Né? Então, eu vejo isso como natural em um processo. O que eu não vejo como natural é o Botafogo. Isso, na minha opinião, pode atrapalhar em todos os aspectos. Técnico, tático, físico, de intensidade. É o Botafogo começar tão abaixo o primeiro tempo e ter que correr atrás do prejuízo, e aí correr igual um dragão no segundo tempo para tentar empatar o jogo, para tentar virar, para tentar ganhar de um time que está com um a menos, que foi o caso do Fortaleza. Né? Então o Botafogo ele se desgasta o dobro, né, no segundo tempo. Se ele fosse mais equilibrado na parte tática, principalmente na primeira etapa, o Botafogo não ia precisar ter esse desgaste todo. Essa é a minha leitura. Então, e isso a gente está falando de jogos contra a Juventude, Fortaleza, Atlético Goianiense, que a gente empatou também na última bola, América Mineiro. Então, eu acho que são jogos em que o Botafogo não pode se complicar mais do que deveria ser. Porque aí, contra o Palmeiras, contra o Internacional, né, num jogo mais equilibrado, um jogo parelho contra o Fluminense, São Paulo. Né, então, contra adversários mais fortes, o Botafogo pode dar um mole e aí não tomar um gol, tomar dois. O Botafogo pode, agora tá 1-0 para o adversário, eu vou tentar partir para cima, a defesa dos caras vai estar mais bem postada do que a do América. Né? Então o Botafogo ele vai ter que tentar encontrar um equilíbrio maior, ainda mais para as próximas rodadas, depois de jogos também duros, contra Curitiba e Goiás, mas são equipes abaixo. O Botafogo enfrenta Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Internacional. Então, vem uma sequência sinistra aí entre junho e julho, que o Botafogo vai ter que ficar atento e para isso tem que melhorar. Mas o processo continua, beleza? Gente, à tarde vejo se eu faço uma live aqui rápida com vocês. E é isso. Um beijo pra todos e fui!